Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à implementação de endpoints. Até o vídeo anterior nós vimos como interagimos com endpoints de uma API, utilizando o verbo HTTP GET e utilizando um path específico para acessar aquele endpoint. Mas até agora nós não vimos nada sobre o envio de dados nessa requisição externa. Então o Quarkus ele nos dá algumas possibilidades para que a gente consiga configurar esse tipo de mecanismo, e essa interação acontece por meio de uma requisição ali no browser ou, sei lá, numa ferramenta qualquer, e a gente consiga comunicar um endpoint que nós estamos enviando um dado até ele e que ele consiga pegar esse dado e processar conforme a regra de negócio precisa. Dada a natureza dos endpoints que nós vamos implementar daqui para frente, você vai entender como é que esse dado ele consegue ser enviado ou pelo path ou pelo corpo da requisição. Ok? Vamos para a nossa IDE. No vídeo anterior, paramos aqui no endpoint getNomeProduto, com o qual nós acessávamos utilizando o verbo get e com o path /produto e /nome. Ok, retornava o nome laptop. Ok. A partir de agora nós vamos ver como a gente implementa um endpoint semelhante, utilizando essas mesmas configurações, mas agora no path nós vamos colocar um parâmetro para que na requisição externa a gente consiga enviar dados para o endpoint e interagir com ele. Ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui o público, string get nome produto by ID. A partir de agora, nós vamos receber um parâmetro aqui, que vai ser o ID, certo? Então, o meu endpoint agora vai receber um parâmetro. E vou fazer de uma maneira bem simples, só para entendimento de como a gente consegue interagir aí com o endpoint enviando o ID, ok? Então, se o ID for igual a 1, ele vai me retornar laptop. E se não for, ele vai me retornar: para esse ID não existe produto. Então agora a gente vai fazer uma configuração para que numa requisição externa eu consiga enviar esse dado pela URL que eu estou executando lá no browser, ok? Então vamos lá, eu vou definir aqui o verbo get, o caminho eu vou usar igual ao anterior, certo? /nome, porém agora eu vou também colocar que no path vai algum dado ali para que esse dado seja processado dentro do meu endpoint. Nesse caso eu vou mandar o ID. E essa é a anotação que nós utilizamos aqui no Quarkus para que um ID seja lido, né, como uma variável, como um parâmetro lá na requisição. Ok. Além disso, nós temos aqui que utilizar uma anotação, que é o path para, e dizer qual o nome que eu estou utilizando lá no meu path para representar aí, para fazer uma ligação desse parâmetro, dessa variável que eu defini aqui no parâmetro, com o que está vindo aqui na requisição externa. Perfeito? Então, uma vez essa configuração feita, vamos executar aqui a nossa aplicação. Bom, uma vez que a aplicação foi levantada, vamos aqui no navegador e vamos agora utilizar o ID. Lembra que definimos lá que a gente vai utilizar o ID aqui como um valor a ser enviado aqui no caminho, na URL. Enfim, o que está sendo esperado lá é um integer, então você tem que colocar aqui um número. Então, se for 1, segundo o que foi nos dado lá, né? Isso aqui já é a resposta do nosso endpoint. Por quê? Porque nós implementamos que se for igual a 1, ele retorna laptop. E se não for igual a 1, ele vai trazer essa resposta aqui de que não existe nenhum produto para o ID. Então, vamos fazer esse teste. Vou colocar aqui, por exemplo, 2. Ou seja, para esse ID não existe o produto. Eu posso colocar qualquer um, menos 10. Não existe esse produto. Se eu colocar 1, ele vai retornar laptop. Então, perceba que já está sendo enviado um número na nossa requisição e esse número está sendo
processado lá no nosso endpoint, ok? Então aqui nós vimos como conseguimos enviar dados utilizando o verbo get e enviando dado no path do endpoint.